Oi meu povo, voltamos por aqui, voltamos com outro vídeo e com a sequência do último vídeo que eu postei sobre times que podem surpreender e times que podem decepcionar na próxima temporada da NBA. No último eu falei sobre times da Conferência Leste, dessa vez falaremos sobre times da Conferência Oeste, tá bem? E eu tava dando uma olhadinha nos times e pensando sobre esse vídeo, pensando sobre esse grupo de times. Eu confesso a vocês que eu tive que diminuir e no último eu fiz com 3 times para cada grupo, aí que eu farei só 2 times para cada grupo. Então 2 times que podem surpreender, 2 times que podem decepcionar na Conferência Oeste. Por quê? Por quê? Porque eu realmente não consegui ver muitos times que eu possa encaixar aqui. Boa parte dos times, ou eles estão assim, eu não consigo ver decepcionando muito, por exemplo. Oklahoma, eu não consigo ver uma decepção grande, ou San Antonio, enfim. Denver é um time que eu gosto, mas é um time que falta algumas coisas, então talvez eu não tenha tanta expectativa de, sei lá, chegar na final do NBA, não acho que isso seja tão forte quanto foi alguns anos atrás, então não ficaria surpreso se Denver caísse na semifinal, caísse numa primeira fase, por exemplo, a depender de um confronto que encontre. Por exemplo, Houston. Quais são as minhas expectativas com Houston com esse ataque? É o time ser um bom time de regular, que cai ali, fica ali no top 6, mas que não faça muita coisa de diferente no playoff. Então, não tenho muita expectativa. Outros times aqui, Portland, Phoenix, Los Angeles Clippers, Kings, Mavs, Jazz, cara, são times que estão bem ali dentro do que eu espero e não imagino esses times sendo grandes extremos. Por exemplo, o Jazz ficando num top 8 da conferência, uma surpresa muito grande. Ou, por exemplo, o Clippers sendo o pior time da Conferência Leste, porque era surpresa se fosse essa a realidade. Então, assim, eu não consigo ver muitos times que sejam candidatos fortes a surpreender muito ou a decepcionar demais. Por isso eu tive que reduzir o grupo, tirando um de cada seleção aqui para poder realizar o vídeo de hoje. Vamos começar dessa vez com os times que vão decepcionar ou que podem decepcionar na próxima temporada, tá bem? Vamos começar aqui a lista com Minnesota Timberwolves. Por que Minnesota Timberwolves? Vou pontuar inicialmente que eu gosto desse time, eu gosto da adição do LaMelo Ball, acho que eles fizeram bem em trazer um armador bom, né? Depois de muito tempo sem um armador bom, desde que o Mike Conley, tem 22 lá, né, que chegou no time, eu acho, enfim, 23, algo por ali. Não tem um armador bom nesse time há muito tempo. E o LaMelo Ball é um ótimo armador. As pessoas, algumas, né, têm uma certa aversão a ele, porque ele é muito, sei lá, tem aquele jogo um pouco mais bobo em quadra, né, um pouco mais rua, assim, e com uns arremessos um pouco mais complexos, umas coisas mais difíceis, assim, de você, talvez entender como algo saudável em quadra, mas ele é um armador muito bom, muito bom, muito bom. Não acho que seja um elite da liga, mas é um armador muito bom. Com o Edwards, acho que a junção dos dois é muito boa, mas é um time que tá uma lesãozinha de despencar. Porque trocou o Julius Randle, também muitas pessoas têm aversão a Julius Randle, mas ele é um bom jogador, ele é um jogador muito útil nessa NBA, e era muito útil no sistema de Minnesota. O Julius Randle já não tá mais ali como um escape, né, uma arma ofensiva para além do Anthony Edwards. E eu acho que esse time tá uma lesão de ruir para o que o time pode ser. E o que o time pode ser? O melhor da conferência? Acho que não, mas pode ser um dos melhores. Um time que é realmente muito bom. Um time que a gente viu na última temporada como esse time bateu de frente com o San Antonio dentro de um contexto muito difícil que eles estavam. E fez coisas que a gente olhava e falava assim, cara, não imagina o que vai acontecer. Né? Não imagina o que vai acontecer. E acontecia. A gente viu esse time roubar uma partida de San Antonio, inclusive no jogo 1. Enfim, é um time muito bom, comandado por um cara muito bom como o Edwards, um treinador muito bom como o Finch. Então, eu imagino que esse time vai ser bom. Só que eu imagino também que eles estão a pouquinhas pecinhas do Lego serem retiradas assim para que o time desabe. E desabar também não significa sair do top 9, do top 10 da conferência, não é isso. Mas é que você olha e fala, cara, tá bom, não tem muito mais pra onde ir, agora a temporada que vem, vambora.
sabe? Então acho que esse é um time candidato forte a decepcionar. Também porque quando você traz o LaMelo Ball, você espera grandes coisas na temporada. Você espera esse time, no mínimo, sendo melhor do que já foi. E eu não tenho tanta certeza se vai ser tão melhor assim, ou se vai conseguir ter uma profundidade de elenco tão boa assim para compensar possíveis lesões que podem acontecer ali. Tá bem? Falaremos agora de um time que pode decepcionar. E esse time. É engraçado esse time aqui porque, pra mim, ele não deveria estar aqui, mas como eu imagino que as pessoas têm expectativas com esse time, ele tem que estar aqui. É o Golden State Warriors. O Golden State Warriors, ele não sei o que acontece, mas as pessoas, algumas, né, muitas inclusive, esperam algumas coisas desse time boas, né, coisas boas desse time na temporada que vem. Trouxe o tão esperado, aguardado, falado, sonhado Jackson Lindenborg e esperam agora que esse time seja mais competitivo, com um cara muito pronto, muito sólido, um ala que o time não tem há muito tempo e todas aquelas coisas mais. Mas eu acho, sinceramente, que esse time vai ser a mesma coisa que foi na última temporada. Talvez ele seja um pouco melhor em recorde, com algumas vitórias a mais, se o Curry não tiver uma temporada tão, né, oscilante em questão de lesões, mas para além disso eu não consigo ver esse time fazendo nada na conferência, nada. Eu consigo ver esse time brigando ali no play-in e é isso. E para mim isso é nada, né? Então esse time é muito forte a decepcionar. Porque se as pessoas estão olhando e falando, cara, ok, temos o Al Horford, temos o Lindenborg, se a gente trouxer um carinha aqui, tal, quem sabe o Anthony Davis. Não, não. Acho difícil. Não, não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser um time bem comum, oscilante pra caramba, cheio de problemas, bom em algumas coisas, ainda com Curry muito bom, mas isso não vai salvar o Golden State de ter uma temporada mediana. E pra mim, ter uma temporada mediana com as expectativas que as pessoas estão colocando vai ser uma decepção bem real. Falaremos agora de times que podem surpreender. Times que podem surpreender. Eu vou trazer também dois. Começando pelo melhor deles, Los Angeles Lakers. Por que o Lakers pode surpreender na minha visão? Porque eu gosto do que o Lakers fez nessa última off-season. Eu gosto do que o Lakers fez trazendo o Walker Kessler, trazendo caras como o Sexton, trazendo o Cameron Carr no draft. Enfim, eu acho que esse time fez boas coisas, mas também está muito suscetível a ruir se algumas lesões beliscarem esse time. Não precisa ser muitas também, não precisa ser 10 lesões para deslançar. Não, algumas. E nem tô falando do Doncic, nem tô falando do Austin Reeves. Pode ser só, o Kessler perdeu 30 jogos, e daí o fulaninho ali na ala perdeu não sei quantos, daqui a pouco o time despenca. Por quê? Esse time ainda não é tão bom defensivamente pra gente olhar pra ele e falar, cara, demorou, é um time sólido, bem bacana, vai disputar aí legal. Não é. Mas eu vejo que ele pode surpreender à medida que as pessoas já estão preparadas pro Lakers ser um time, uma montanha russa, um time que não fez contratações excitantes, né? Não chegaram caras vistosos, que você olha e fala, cara, chegou tal jogador que é muito bom e todo mundo sabe disso. Não, não chegou um mala muito fantástico, não chegou aquele cara versátil, aquele, né, o Giannunobi, assim, da vida. Não chegou, não chegou. Então, o que é que vamos esperar desse ali? Vamos esperar uma temporada comum, o Doncic jogando muito, o Reeves jogando bem, mas é isso. E eu acho que esse time pode fazer um barulhinho, se as coisas clicarem por ali. O que significa as coisas clicarem? O Doncic ficar em quadra, saudável. O Walker Kessler também ficar em quadra. Acho que esse pode dar um match muito bom. E essas contratações que chegaram se manterem minimamente saudáveis, para que as coisas fluam com naturalidade do ponto de vista de saúde e de atuação dentro de quadra. Se as lesões começarem a aparecer, aí esquece. Aí a temporada vai pro vinagre, assim, do nada. E, pô, todos vocês podem falar, né? Ah, qualquer time é assim. Sim, não. Se, por exemplo, as lesões começarem a aparecer no New York Knicks, cara, a temporada não vai pro vinagre. Né? Quando eu digo de as lesões, não é a lesão no Jalen Bronson, não é a lesão no... Pô, machucou o Towns, o Bronson e o Giannunobi. Claro que a temporada... É óbvio, né? Quando eu tô falando as lesões aparecerem, cara, você perdeu um bancário importante,
né? Você perdeu aquele Josh Hart ali que faz diferença pro seu time, ou você perdeu um Mikal Bridges ali, 2 reservas, enfim, é isso, né? Eu acho que isso é suficiente num Lakers pra temporada ir pro vinagre. Pô, você perdeu um reserva bom, o seu pivô titular e o fulaninho. Cara, a temporada já fica bem complicada. Eu entendo isso e eu acho que isso é muito plausível. E esse é o meu receio com Los Angeles. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se esse time ficar saudável, a temporada pode ser sim surpreendente. Pode ser sim surpreendente. Inclusive na defesa. Inclusive na defesa. Temporada que vem, ó. Time seguinte. O nosso último time aqui é o nosso querido Memphis Grizzlies. Por quê? Porque Memphis foi um dos piores times da NBA na última temporada. Um time que teve incríveis 25 vitórias e 57 derrotas. Então, assim, é muita derrota, é muita derrota, é muita derrota. Depois de uma temporada tão ruim desse nível, as pessoas esperam que um time assim vá saltar de produção tanto de uma temporada para outra. E é razoável não esperar. Só que pra mim, Memphis é um time diferente, porque tem alguns jogadores ali que estão muito prontos para chegar, impactar e fazer uma coisa diferente. Obviamente, estou falando do Cameron Boozer, que é um ET quando se fala de jogar basquete, vai chegar chegando na liga. A gente está falando de Ty Jerome, que volta de lesão para consolidar um status dele ainda mais avançado como jogador na NBA. Tô falando de Zach Edey, tô falando de caras ali que, cara, se esse time ficar saudável, o que é saudável? É inteiro, né? É ali com lesões, perder, mas o time ter uma coesão mínima de ficar em quadra. Cara, esse time pode fazer um barulhinho na conferência. Pode fazer um barulhinho comparado ao que fez na última temporada, obviamente. Não é um barulhinho chegar no top 5 da. Não é isso. É um barulhinho de você olhar e falar, cara, esse time, ele. Uma coisa mais ou menos Portland Trail Blazers nos últimos anos. Na última, né? Na última temporada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos nessa ideia de surpresa. Né? Você ali fala, cara, pra ganhar desse time aqui eu tenho que suar. Qualquer time na liga, qualquer um. Qualquer um. Não é o melhor time da liga, não é o pior, mas dá um borogodó legal. Eu acho que Memphis saudável pode ser esse time que dê um borogodó legal e que, por que não, tá? Por que não? Acabe ali no top 9 na conferência. Eu não ficaria surpreso se Memphis terminasse a temporada na frente de perdão. Oklahoma não. Na frente de Los Angeles Clippers, Phoenix Suns. Não ficaria surpreso se terminasse a temporada na frente de Pelicans, de Kings, de Jazz, de Mavs. Então aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 times que eu não ficaria surpreso se ele ficasse na frente. Não ficaria. Não ficaria. E eu não sei se eu ficaria surpreso se ele ficasse na frente, inclusive, do Golden State Warriors, tá? A depender do contexto. Mas é isso. Eu acho que é isso. Acho que eu falei demais por aqui hoje. Voltamos no próximo vídeo e fiquem em paz.